Começou um novo Visão Videocast e desta vez vim falar sobre esta revista que também foi lançada nos anos 1990, nesse caso na segunda metade, né? Por volta de 1996. E é claro, eu vim falar sobre a Animax. Mas antes disso, e vou começar falando até sobre a revista anterior a ela, que antes dos editores Sérgio Peixoto e José Roberto Pereira lançaram essa revista temática, principalmente voltada a animações japonesas, que naquela época já estavam sendo chamados de animes ou animes. Antes dela veio a revista Japan Fury. Olha só, essa é a número 1. Também custava baratinho, né? Essa aqui foi lançada pela mesma editora da Herói, a Nova Sampa, só que sem a parceria da editora Aki. É claro, animações japonesas eram as principais atrações. Só vou olhar rapidamente aqui, como eu mostrei ali a personagem principal do Urusei Yatsura. Deixa até matéria sobre que é quadrinho japonês, os mangás, né? Só. Patrulha Estelar para os nostálgicos, né? Quem sabe eu faça um vídeo sobre a Japan Fury uma outra hora, né? E segundo eu pesquisei no site Cave Zodíaco, durou praticamente só 6 edições, sendo que a última é dificílima de achar em sebos ou em negociações virtuais, grupos de internet, sabe? Eu tenho algumas aqui também, como no caso da número 2, né? E a número 3. Só para um leve deslumbre, né? Vislumbre, eu quero dizer. Mas vamos à atração principal. Com relação à revista Animax, através dos mesmos editores, ela foi lançada, como eu falei, em 1996. Já naquela época estava estourando as exibições de animes na Rede Manchete e também pela SBT. Já estava adquirindo seus próprios lotes para competir, né, nessa fatia de mercado. Só que eu confesso que meus primeiros contatos com a Animax foram indiretamente. Nessa época eu já não estava assim comprando, por exemplo, as concorrentes, tipo, vieram antes, como a Herói, que virou Herói Gold, eu já falei, e a Heróis do Futuro, que podia se conseguir números anteriores através de trocas no sebo ou com alguém que não quisesse mais. E a Animax, eu lembro que eu cheguei a pegar uma revista na mão assim e folhei, não me lembrando muito bem do conteúdo, numa banca de esquina, que era a banca de rua mesmo, que existia em Alvorada, na esquina de uma rua muito popular assim, que é a Rua Bandeirantes, perto de um colégio onde eu terminei o ensino fundamental. E às vezes, depois que eu passar do tempo, começou a aparecer revistas e gibis usados. Tinha um espacinho lá, mas eu passei a ter mais contato, sendo posteriormente um colecionador temporão. Foi bem mais tarde que até eu falei lá numa das lives do próprio Peixoto que ele ficou abismado quando eu falei que eu passei a colecionar através de buscas em sebos só lá na época que eu tinha sido aluno do Dynamo Studio, uma escola de desenhos e artes gráficas muito notória aqui de Porto Alegre, do igualmente notório internacionalmente falando também do Daniel HDR.
eu, lá por volta de 2008, 2009, eu procurei nos sebos lá do Centro Histórico de Porto Alegre a Animax. Só que eu não comecei pela número 1, eu comecei por uma outra edição, umas outras, bem dizer, como depois eu até consegui as versões com republicações de encarles, que são as seleções, né? Tipo mini almanacs, já que, e para exemplificar, a Animax, com o seu subtítulo, né? Além de seu precinho camarada, uma revista fininha, com muito conteúdo. E aí eu tive contato com as tais versões encadernadas. No caso aqui, ó, essa aqui que eu achei na finada revistaria Tex BR, meu amigo Gervásio Santana de Freitas, que ficava lá em Sapucaia do Sul. Essa aqui eu achei e tem, ó, a número 1. Olha só. Com quem na capa? As Guerreiras Mágicas. Ó, foi chamada de Rei Arte aqui também. Não foi só na Heróis do Futuro. Muita coisa assim, ó. Ó, que até eles falaram sobre o mangá dos Cavaleiros. Bem, se bem que na Animax os redatores procuraram abordar produções que ainda não vieram aqui e deixar um pouco de lado os Cavaleiros, que já estava saturado, né? Muita revista só falava deles. E falava de outras que passavam na TV, como as próprias Guerreiras Mágicas, os primeiros episódios do Dragon Ball, Sailor Moon. Falaram não só do anime, como a maioria das revistas, mas falaram também sobre a própria fonte, que eram os mangás. Só. Eles também publicavam cenas do anime, cenas do mangá. Publicavam também seus nomes verdadeiros. Falavam também sobre o OVA do robô gigante, que antes teve sua própria versão, só que em live action. Vamos falar dos filmes com pessoas reais e efeitos especiais. Ó, sobre o Macross, que aqui no Brasil era chamado de Robotech, por causa da versão americana, que passou na Globo. Só as naves, os caças Valkyrie, que viravam mechas. Até no final eles falavam sobre um tokusatsu, como esse da Patrine. Tem gente que acha engraçado, que achava legal, divertido, mas eu achava um saco. Não pretendo falar sobre ele, embora talvez eu mencione sobre algo mais tokusatsu que passava na Rede Manchete. Ó, Jinhei ou Ginhei, não sei, e o guri que controlava o robô. Pra aproveitar o hype, né? Já que anunciaram a nova versão em anime do mangá Dragon Quest, ó, que o SBT tinha comprado pela mesma distribuidora das Guerreiras Mágicas. Foi dublada na Gota Mágica com o nome de As Aventuras de Fly, ou Fly, o Pequeno Guerreiro. É, um pouco dos dois. Só, ó, capa da versão americana da Dragon Quest, que é, acho que era Dino Daiboken. Só seus parceiros na luta contra feiticeiros e monstros perversos. Realmente é muita coisa para mostrar. Foi difícil de selecionar aqui o material. Aqui também falou sobre o filme do Macross. No caso, esse número aqui. Depois do 1, neste encadernado, é o número 2. Alguns números eu vou acabar mostrando mesmo que sem querer algumas sequências. Pulando para o número 4, só neste encadernado. Embora tivesse materiais sobre
os animes da época, eles falavam sobre animes obscuros, que só otakus mesmo conhecem. A Lenda dos Heróis Galácticos. Alguém já viu? Eu não. No final das Animax, depois com o tempo, apareceram. Assim como tinha na Heróis do Futuro, mais pra frente, e na Wizard Brasil, uma seção que tinha, nesse caso, uma desenhista mostrando as etapas de como desenhar personagens, aqui no caso de mangás. E essa aqui é Márcia Harumi com o texto do editor Zé Roberto. Uma das primeiras edições que eu tive contato foi a edição 31, olha só, com Kenshiro de Hokuto no Ken, a Iria, heroína derivada de um filme chamado Zeiran. Olha só. E aqui também tem uma reportagem muito interessante. Só passando rapidinho. A Iria, da animação. Depois dela, uma reportagem que foi publicada, segundo diz aqui, num fanzine chamado pergunta número 1 de 1998. Publicado aqui pelo redator Orlando Toceto. Só que o artigo aqui é do recém-mencionado Daniel HDR sobre a mistura de estilos, comics e mangás. Tá? Seus comparativos, inspirações, as diferenças. Bem legal. Além de tudo, deixa eu falar até da parte gráfica, né? Papel couché, de boa qualidade, dificilmente vê-se erros gramaticais, como certas revistas tinham no início. Um detalhe que deixava mais amigável, cômico, bem dizer, eram as legendas no fim da página. Não de todas, do tal acreditado no expediente misterioso Senhor Rodapé, que são legendas que ficavam, deixa eu escolher uma aqui. Às vezes era como um pensamento, uma bobagem. Uma desse aqui, nessa mesma edição aqui, deixa eu ver, tinha, por exemplo, versões de filmes como se fosse da era da informática, tipo Um Homem, Uma Mulher, Um Modem, a primeira conexão de Jonathan, o dia em que a BBS parou, nem sei, uma janela para o DOS, quem usava MS-DOS, né? Eu já comecei aprendendo a mexer em computador no Windows. Deletar nunca, formatar jamais. Essas aqui, algumas frases, estavam aqui dentro da reportagem sobre o anime Slayers. Também cortado por causa que eles usavam as páginas centrais, bem dizer, como pôsteres. Muitas vezes era sobre animes conhecidos ou ilustrações de leitores. Como essa aqui, Nesta época, vale frisar que, através da editora Magnum, que eu quase esqueci de falar, né? Que é a editora que publicou a Animax. Uma editora famosa por aqui por publicar livros sobre armas de fogo. Aí investiram, na época, com publicações informativas, e também eles tinham adquirido os direitos de HQs da DC, por exemplo, Hitman e o Spectro. Os editores da Animax buscavam por desenhistas para publicar sua série de mangás talentos, fossem não tão amadores, fossem semi-profissionais ou profissionais da área, como o próprio HDR, para não publicar mangás originais,
a desenharem a série do Mega Man. Uma série feita no Brasil. Uhum.